Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de março. Para quem vem acompanhando, a gente já recebeu aqui muitos autores, muitas autoras, já rolou bastante sorteio e esse ritmo vai continuar até o dia 11 de março, ou seja, sábado. Hoje tem live até 10 horas da noite. A gente já bateu papo aqui com alguns escritores. E agora a gente vai receber aí o autor nacional Roberto Passeri. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro, tá bom? Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha no Spotify, se inscreve no canal para acompanhar todas as entrevistas e, claro, todos os conteúdos que são gerados diariamente, tá bom? Olá, editora. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, o pessoal que está entrando, editora Litária. É isso? Acertei? Editora Litera. Um beijo pro pessoal da editora Litera, gente. Catalane, Beatriz Hoffmann, que esteve aqui com a gente ano passado. Que delícia! Bom, enquanto o nosso autor não entra, vamos ver, cadê ele aqui? Peraí, deixa eu encontrar ele. Não sei se ele está perdido, se é a primeira live. Acho que ele entrou aí. Roberto, querido, vou te mandar o convite. Olá, Monique, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tá me vendo, tá me ouvindo? Te vendo, tô te ouvindo. Você também? Tudo bem? Maravilha, querido. Seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de março. Muitíssimo obrigada, tá? Muito obrigado a você pelo convite, pelo espaço. É sempre importante esse tipo de coisa para a gente estar alimentando, né? Muito bem, parabéns pelo teu livro. Livro lindíssimo, uma obra realmente magnífica de ser lida. Você está de parabéns. Esse teu livro realmente é uma joia. Eu tive o privilégio de ler, a gente está aqui divulgando e realmente você está de parabéns pelo Sinto Muito que você escreveu. Obrigado, Monique. Obrigado. Belas palavras. Nem sei o que te responder. Obrigado. Eu fico muito feliz de você ter topado ler o livro e ter lido e ter gostado tanto, ter te impactado. Eu acho que, de alguma maneira, é um livro difícil, assim, de ser absorvido, né? Tem uma série de gatilhos ali. Depois a gente pode falar sobre, um pouco mais a fundo, sobre o conteúdo mesmo do livro, mas não é uma leitura fácil. Isso muitas pessoas me disseram, pessoas próximas e até leitores que chegaram até mim. E é importante, assim, ter esse retorno e saber que você leu e pegou as mensagens, a mensagem e desfrutou da leitura, embora seja uma leitura, como eu falei, um pouco densa, né? Intensa, exatamente. Agora, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio, sou da Tijuca. Você é de onde? Da Tijuca. Ah, não. Para, você tá de brincadeira que você é da Tijuca. Mentira! Sim, senhora. Sim, senhora. Por que você não falou que era da Tijuca? Eu não sabia
que você era da Tijuca também. E eu, assim, eu passei... que loucura isso. E eu passei bastante tempo morando fora do Brasil, nos últimos 4 anos, e eu voltei agora, no mês passado, eu cheguei acho que em janeiro, início de fevereiro. Eu estava em Alagoas, depois na Bahia, e agora eu estou no Rio de novo. Então, assim, eu estou na Tijuca agora, porque minha mãe ainda mora na Tijuca, então eu estou na casa dela aqui, mas depois eu vou estar em Botafogo, e depois eu não sei se eu continuo no Rio, eu estou sempre pulando de um lugar para o outro, então essa é um pouco a minha Tá vida. Mas, sim, sempre indo para um lugar diferente. Que coisa boa. Gente, eu não sabia mesmo. Se eu soubesse que você estava aqui na Tijuca, eu já teria marcado a gente se encontrar para trocar figurinha. Com certeza, essa live podia ter sido até presencial. Exatamente. Ai, gente, que Faz outro. delícia. Mas isso não impede. O final de semana tá aí. Se você quiser e puder, a gente se encontra, troca livro, troca figurinha, tira foto. Porque é muito difícil eu encontrar escritores da Tijuca, do Rio. Até tem uma galera. Mas do mesmo bairro, assim... Ai, que coisa boa, gente. Muito Falar bom. o nome da rua, se a gente morar na mesma rua, eu vou desligar a live agora e a gente vai fazer live. Eu até com medo de falar e ficar parecendo pra galera aí que tá tudo armado, né? Eu vou falar aqui, você vai falar que mora no mesmo prédio aqui, é complicado. Eu sou da José Gino. Na Pinto Guedes, aqui na Pracinha dos Cavalinhos, sabe? A velha, é claro. Do lado A Praça dos Cavalinhos. Muito perto. Gente, essas coincidências da vida, que espetáculo! Agora, tirando, né, essa coincidência toda, que é um barato, que eu adoro isso, essa é a tua primeira live? Não. Você pergunta do livro atual, sobre o Sinto Muito? Talvez seja assim, eu acho que é. Desse livro é a sua primeira live, mas você já fez outras lives literárias, né? Fiz algumas. No primeiro livro e também, eventualmente, para falar sobre roteiro, porque eu também trabalho com roteiro. Então, já não é uma novidade, mas pela primeira vez eu estou tendo a honra aí de aparecer, não no Instagram, porque no meu Instagram eu vivo postando sobre o livro, mas trocar figurinhas com outra escritora, com outras pessoas do universo literário. Obrigado pelo convite outra vez. Estamos aí para falar um pouco sobre o livro também e outras coisas mais que você quiser, ou sobre a Tijuca. Adoro, gente. Tu tá com teu livro físico aí em mãos? Tô sim. Tá aqui. Não tenho muitos exemplares porque essa semana fui no correio mandar alguns, mas eu tô aqui com ele aqui. Olha essa capa, gente. Um coração. Que capa belíssima, simples, sofisticada, impactante, porque é um coração. Tem uma pessoa aqui na live que está falando: acompanho todas as lives do Roberto. Já tem fã do Roberto aí na live, gente. É tijucano também. Ô, Roberto, me fala uma coisa. O Sinto Muito é teu único livro publicado ou não? Não, eu publiquei em 2020, no auge da pandemia, o Infinitos Lutos, de histórias não contadas de Chapecó, que é um livro bastante diferente do Sinto Muito, né? O Sinto Muito é um livro de poesia, o Infinitos Lutos é um relato jornalístico, assim, bem na linha do jornalismo literário, sobre a tragédia envolvendo o avião da Chapecoense em 2017. Eu fui até Chapecó, eu morei lá durante 8 meses, entrevistei diversas pessoas, acompanhei esse processo todo de luta, né, daí o Infinitos Lutos, e de diferentes formas dele, porque tanto o clube como a instituição e mercadológica tendo que se reerguer e voltar para a cena futebolística, esportiva, nos termos mais pragmáticos, mais práticos da coisa, quanto as famílias que continuaram com os processos, uma infinidade de burocracias e
devolução de pertences, quanto histórias assim que eu fui captando lá, tanto da cidade, que vivenciava muito clube ali no dia a dia, né? Uma cidade menor, claro, do que o Rio, uma cidade, não dá para chamar de pequena, né? Mas uma cidade que vive muita experiência do clube, faz muito parte do DNA, está muito ligado ali uma coisa com a outra. Os jogadores estão sempre sendo vistos assim na rua, é uma coisa diferente assim do que a gente está acostumado com os clubes maiores, assim, não tem essa relação de distanciamento tão grande. Então foi uma perda muito, muito dolorosa assim para a cidade como um todo, e eu fui entender que história era essa também, porque eu tinha um certo incômodo assim com essas narrativas de tragédia, onde parece que o jornalismo de uma maneira geral se volta para aquilo e só existe aquilo num certo momento e domina todas as pautas e vira manchete, as matérias são meio as mesmas assim, e claro que são importantes de fazer, mas aí tem uma certa sensação de que as coisas vão se perdendo, assim, muitas vozes, muitas histórias, muitos personagens não são escutados ou da maneira como deveriam, muito em função do jornalismo ter essa coisa do imediatismo, né? As histórias precisam ser contadas, logo já vem outra coisa. Quando se trata de tragédia, tem sempre uma tragédia nova, infelizmente, acontecendo. Então, uma coisa atropela a outra e as histórias não são apuradas e nem contadas da maneira como eu acho que seria correto que fossem. Sobretudo quando se trata de famílias, de viúvas, de pessoas assim que no fim das contas perderam a rimo da família, que eram os jogadores, os funcionários do clube, jornalistas também, pessoas mais simples que trabalhavam no clube, seguranças, roupeiros. Então, tinha muitas histórias ali para ser contadas e foi um processo longo, assim, Infinitos Lutos. E foi um livro que eu só fui publicar em 2020, apesar de eu ter ido para Chapecó em 2018. Então, teve toda essa trajetória aí, vários poréns e questões que depois eu posso entrar mais em detalhes, mas resumindo, não é o meu primeiro livro. Infelizmente, eu não estou com Infinitos Lutos aqui. Eu acho que... Infinitos Lutos, que é o nome do livro, né? Ele está à venda onde? Está à venda no site da Ludopédio. Isso eu não estou enganado, na Amazon também, como e-book. Ele já está disponível como e-book na Amazon. E no site da Ludopédio, que é a editora, Ludopédio... Posso ver aqui para você o link exato depois? Eu dou no final da live para não me confundir. Depois você coloca nos comentários e aí o pessoal consegue acessar. A gente no meio literário, a gente tem uma referência muito grande, muito forte também, que vem trazendo essas tragédias, como a Boate Kiss, que veio aí com força total, evidenciando toda aquela dor daquelas famílias e aquela tragédia, uma coisa terrível que é a Daniela Arbex, que ela vem evidenciando não só da Boate Kiss, mas a Cova 312, para quem leu. Daniela Arbex é uma baita escritora e ela joga no colo da sociedade as evidências de uma maneira forte para conscientizar que sim, nem todo mundo está desamparado e que as famílias terão vozes e vão ser ouvidas. A gente está vendo aí, né, há controvérsias em relação à série que está sendo divulgada, sim. Mas quem ainda não leu Boate Kiss, Cova 312, tantos outros livros, a Daniela é uma referência muito forte quando se fala de tragédia nacional. Parece que ela já está trabalhando numa outra, ela não está querendo divulgar, mas eu acho que ela vai a fundo naquela do... Ai, meu Deus, da barreira que estourou. Brumadinho? Exatamente. Ela também trouxe à tona o hospício em Minas Gerais. Quem não leu, leia. Então, é uma forte referência também que a gente tem. Agora, Roberto, qual foi o espaçamento de uma publicação para outra do teu livro? Foram 2 anos, eu acho. 2 anos. 1 ano e meio, por aí. Eu acho que... Eu sinto muito que é um livro gestado quase inteiro na pandemia, durante a pandemia, principalmente nos momentos finais da pandemia. Como eu comentei antes, no começo da live, eu estava fora do Brasil durante a pandemia inteira, em diferentes lugares.
inclusive. E foram diferentes experiências. Então, acho que eu trago um pouco isso para o livro assim também. Alguns poemas falam sobre esse desterro, um pouco essa solidão, que já é inerente ao morar fora, né? Embora tenha uma certa romantização muito grande sobre isso, mas sobretudo durante uma pandemia, né? Que foi uma coisa sui generis e pegou todo mundo. E eu trago um pouco esses relatos do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista de relacionamentos e um monte de outras coisas. Muito bem. O Sinto Muito, ele foi publicado por editora, não foi? Foi, pela Cotter Editorial. Cotter, não Cotter conheço. com 2 T. Não conheço essa editora. Os seus outros livros também foram por essa editora ou não? Não, o Infinitos Lutos foi pela Ludopédio, que era uma editora muito recente. Eles existiam como portal acadêmico e jornalístico sobre esporte, principalmente, mas com outro viés, não da hard news, mas com viés acadêmico, sociológico mesmo, discutir o futebol através de pensadores e trazer a questão de masculinidade, de preconceitos, de um projeto muito interessante do Ludopédio. Conversa muito com o Trivela também, com podcast que eu acompanho bastante, pessoas que discutem o futebol realmente de uma maneira muito mais cautela, não discutem o jogo dentro das 4 linhas, é muito mais do que futebol, né? Então, eles são um dos maiores portais acadêmicos sobre o esporte da América Latina, mas como editora eles não existiam. E o meu livro, se eu não me engano, foi o 3º da editora. E livros muito interessantes. Tem um livro do Roberto Jardim, meu xará, que também é sobre a democracia corintiana. Então é um livro que tem um pouco essa pegada também totalmente fora das 4 linhas. Tem o livro de um amigo meu, o Flamengo e Democracia, que eu estou aqui com ele. Flamengo e Democracia, que o Elcio aproveita esse momento do Flamengo mais alinhado a políticas de direita e o clube sendo usado como instrumento de propaganda, né, como foi várias vezes na história do futebol. E ele faz o contrário e traz viés progressistas e democráticos da instituição ao longo da história. Depoimentos muito interessantes. Um dos últimos depoimentos da Elza Soares antes de morrer para esse livro. Depoimentos do Jardim Macalé, de um monte de personagens interessantes. E faz esse resgate. Então, meu livro foi um dos primeiros. A Ludopédio, como editora, realmente não é muito conhecida, não é do meio literário, assim, é mais do meio acadêmico, do meio do futebol. Mas eles fazem um trabalho muito interessante e o meu livro, o Infinitos Lutos, foi muito bem aceito, muito bem recebido por eles. Assim, eles tiveram um carinho muito grande com o livro, até por não ter essa demanda tão grande, dá uma atenção muito especial. Assim, os editores ficaram muito emocionados com a leitura do livro, a gente fez muitas lives, discutiu muitas coisas, foi uma experiência bem interessante. Assim. Que coisa maravilhosa, quer dizer... É um conteúdo rico, aí, conteúdos ricos, né, na verdade. Agora, o Sinto Muito, essa capa que a gente mostrou, que você mostrou ainda há pouco para o pessoal, como é que surgiu a ideia dessa capa, Roberto? Porque, assim, livro publicado por editora, geralmente essa parceria, quando dá certo, o livro tem uma probabilidade muito grande também de dar certo, e é uma parceria que precisa caminhar junta. Então, como é que foi a produção dessa capa? Você já tinha ela em mente? Foi em conjunto com a editora? Porque ela está belíssima, essa capa. Obrigado. Primeiro, eu agradeço imensamente a Tuane Duarte, que é uma amiga minha de Recife, que é a designer que fez essa capa. E aí eu entro numa outra discussão, vou revelar aqui os bastidores da produção literária. Embora eu tenha muitos elogios à Cotter, essa parte da capa foi um pouco complicada, porque eu não tinha, sinceramente, nada em mente. Eu não penso capas de livro, embora eu seja apaixonada por capa de livro, porque eu amo ilustração, eu amo desenho. Mas eu não tinha nada em mente, eu queria que fosse algo impactante e simples, assim. Simples talvez não seja a palavra, mas algo clean, né, como se diz. Não queria que tivesse informação demais, é uma coisa meio crua, assim, meio dura. Eu queria que fosse mais ou menos o que é mesmo, exatamente o que é. Mas a ideia do coração não partiu de mim.
Eu acho que partiu da própria leitura da Tuane, do livro, e dela também me conhecer. E o que aconteceu foi a editora sugeriu uma capa. Eu não costumo me meter muito nisso, eu acho que cabe mais à editora, embora o autor, no fim das contas, tenha a última palavra. Mas eu não gostei da capa, e para não ficar com uma opinião muito centrada em mim, né, porque às vezes o autor pode ter essa frustração de esperar alguma coisa do livro, ou já ter pensado alguma coisa, e de repente, às vezes nem pensa que pensou, mas já imaginou uma coisa, já direcionou o olhar. Então chega uma capa e você fala, putz, não era isso que eu queria, mas não é que esteja feio. Então eu encaminhei essa capa que eles me enviaram para outras 4 pessoas, inclusive designers que trabalhavam comigo na época. Nenhum deles curtiu a proposta da capa, não só assim esteticamente, mas como ideia mesmo, como conceito. Era meio vago, não traduzia muito a ideia do livro, alguma coisa ali tinha se perdido. Eu acho que a leitura, às vezes, a própria designer que fez, que eu não me lembro quem foi, também não cabe, às vezes não fez uma leitura cautelosa do livro, ou só pegou um briefing ali. Eu sei como é que funcionam essas coisas, então talvez nem seja culpa dela, mas assim, não casou. E no fim das contas eu acabei optando por fazer com uma amiga minha, e a Cotter aderiu. Aí também um elogio para eles, porque eles poderiam ter batido de frente, né, batido o martelo e falado, não, a gente tem que trabalhar com um designer nosso e tal, mas no fim das contas eles trabalham com designers terceirizados, não são contratados, então não teve grande problema, e eles aderiram, acharam a capa bonita também, e ficou. E realmente é uma das coisas que mais elogiam no livro, assim, de cara, quando vem, é realmente o projeto gráfico, sobretudo a capa. Mas se você vê o interior também, é cheio de detalhes, assim, muito bonitos, tem corações menores, assim, né, deixa eu ver se eu acho. Mostra pra gente. A contracapa, tem aqui, Olha, até coisa bem os detalhes aqui, ó, atrás da orelha, tem as flores, eu acho incrível mesmo, assim. E algumas... tá vendo? Tem essas... Começa aqui, mas tem um pequeno coração aqui, um detalhe, é meio desfocado. Eu acho muito bonito. Um projeto gráfico muito acertado. Essa história... Tá belíssimo esse projeto. Essa capa, o desenho em si, né, a ilustração em si, tá fina, delicada. Eu gostei bastante. Eu gostaria muito que o livro tivesse ilustrações também, porque eu gosto muito, principalmente livro de poesia, gosto muito, e acho que faz muito sentido às vezes, não só como algo a mais, um enfeite, mas eu acho que às vezes realmente completa a leitura. Se for um ilustrador que realmente entenda o trabalho, que também entenda de literatura, a coisa se completa de uma maneira assim muito impactante. Vários livros de poesia trabalham assim, muitos livros bons, mas não deu para fazer dessa vez. Mas eu acho que meu próximo livro terá ilustrações. Já temos aí, ele deu um pouquinho da cereja do bolo. Próximo livro, já está trabalhando num lançamento, já tem previsão? Como é que tá isso? Eu falei de uma maneira mais genérica, assim, próximo livro, embora é verdade que eu nunca deixe de pensar nisso e já esteja sempre direcionando o meu olhar. Mas a verdade é que só agora mesmo eu estou começando a pensar um pouco em que projeto que está nascendo, né? Porque às vezes eu estou escrevendo e eu só vou ter ideia do que é o projeto depois. Não necessariamente começo a escrever como alguém começa a escrever um romance. Eu não escrevo romances, ou pelo menos não até agora. Então eu trabalho muito assim, escrevendo no dia a dia, semanalmente, e às vezes eu vou recortando para um lado. E como aconteceu com Sinto Muito, eu só me dei conta de que ele era um livro, mais da metade do projeto em andamento. Assim, percebi que era um livro quase fechado e que faltava ali umas arestas, como sempre falam, um direcionamento. Mas eu estava muito atolado, né, com o lançamento de livro, sabe como é, com essa volta também ao Brasil, rever um monte de gente, programar o lançamento. E no meio disso tudo participando de leitura da curadoria do Prêmio Book Brasil, que eu sou um dos jurados do prêmio. Então os últimos 3 meses eu tive enfurnado lendo 20 e poucos livros nos últimos meses. E, paralelamente a isso, terminando um roteiro de documentário. Então, você imagina que o meu próximo livro não foi exatamente a prioridade. Tem que focar numa coisa de cada vez.
Uma coisa de cada vez, exatamente. Muita coisa, gente. Mas eu acho que ele está nascendo assim naturalmente. E não gosto de ficar adiantando porque talvez mude de uma maneira, mas eu acho que está muito relacionado com essa volta ao Brasil, com essa experiência de redescobrir um país, ou redescobrir um país que já não é o mesmo aquele que eu voltei, e contar as experiências das pessoas que eu encontro pelo caminho, porque nada me motiva mais do que escutar as histórias assim da rua mesmo, de pessoas, de ouvir as pessoas, entrevistar, seja informalmente, muitas vezes informalmente, em off, né, como a gente chama, mas sentar ali, escutar uma conversa, às vezes de entre-ouvido, numa fila de mercado, numa vila de pescadores. Eu estava lá na Bahia agora, Salvador, riquíssimo de histórias, tipo, terreiros, de mestres de capoeira, e gente de rua, culturas de rua, danças, enfim, tem muita coisa, né? Muita história pra gente contar, às vezes é até difícil ter o recorte, você quer falar sobre tudo e fica difícil de pensar em que livro você está escrevendo, mas ele naturalmente vai aparecendo para você. Okay. Que maravilha! Agora, você falou aí que ficou, antes da gente falar sobre o Sinto Muito, você falou agora na live que você ficou muito tempo lá fora. Qual foi o lugar que você ficou? Estados Unidos? Qual foi o lugar? O país? Não, foi na Europa, mas eu morei em 3 lugares diferentes. Eu fui para Portugal em 2018, morei um tempo em Portugal, em alguns lugares diferentes, com algumas experiências diferentes. Eu morei no norte de Portugal, em Aveiro, uma cidade relativamente pequena, mas turística. Morei um tempo em Lisboa. Depois, durante a pandemia, eu fui para a Itália, também para resolver a questão de cidadania e poder continuar lá. Consegui tirar a cidadania. Ali foi o pior, assim, foi no auge da pandemia, aquele caos todo. A Itália estava passando por um momento difícil e eu estava lá isolado. Eu não conhecia ninguém, embora tenha descendentes italianos, eu não conhecia ninguém lá, não tinha ninguém para me ajudar. Então foi uma solidão assim ferrada, assim, no norte da Itália, um frio da desgraça. Eu acho que isso está contado também de algumas formas em alguns poemas. Você deve lembrar. E depois eu acabei indo para a Espanha, para Madrid, e lá em Madrid realmente eu me encontrei, assim, ali já tinha passado a pior fase da pandemia, já estava aquela fase de abertura, já tinha vacina, e aí eu já tinha cidadania também, ficava um pouco mais tranquilo com isso, e fiquei lá até o final do ano passado, e quando eu decidi voltar, mas aí eu já estava trabalhando, eu trabalhei em produtora, fui morar numa casa com mais gente. Lá em Madrid eu conheci minha companheira, então Madrid foi um momento mais, apesar de eu ter passado momentos assim de depressão que eu trago no livro também em Madrid, principalmente no início do ano passado, esse período de 2 anos assim para mim foi muito rico, assim, uma cidade que eu tenho um carinho imenso. Eu gosto muito da Espanha e sobretudo de Madrid, assim, eu acho uma cidade incrível para viver, mas tive essas experiências diferentes, assim, em diferentes lugares, sabe? Pois é, eu te perguntei isso porque eu queria saber a tua opinião, já que você ficou lá fora, vivenciou, você deve ter visto como escritor e como leitor, como é que é lá fora, não só o incentivo à leitura, porque aqui no Brasil, mercado editorial para escritores nacionais ainda é um caminho muito árduo. As pessoas não têm o hábito da leitura, vender livro ainda é um pouco mais complicado. E lá fora a gente tem essa noção de uma outra cultura, de incentivo. Então, como é que você... qual é a tua opinião como escritor, como leitor, dessa cultura da leitura, das pessoas consumirem livros, das pessoas lerem, ou então publicarem lá fora, que aqui já não é tão grande, tão acessível? Eu acho que tem várias variáveis aí. A principal delas você falou até na sua pergunta. Eu acho que a coisa que mais me impactou é a cultura mesmo. A cultura da leitura que vem de base, né? De fato, são países que leem mais que o Brasil por diferentes motivos. A gente pode entrar em questões históricas, políticas, mas resumidamente são países que leem muito mais e você percebe isso o dia inteiro, a todo tempo. Seja no metrô, na praia,
tem muita gente lendo o tempo todo, mesmo pessoas que não são ligadas, assim. Aqui o que eu noto muito são pessoas que são leitoras vorazes, são escritores ou gostariam de ser, ou gente que tem um vínculo muito forte com a leitura, professores. Claro, existem exceções, gente que não tem nada a ver com profissões ligadas à área de humanas, mas que são leitores vorazes também, mas é menor, assim. E lá eu noto que eu tinha vários amigos que não necessariamente eram da área, não tinham nada a ver, não eram da área de humanas, faziam outras coisas, e eram leitores vorazes, por exemplo, de poesia, de biografias, não só de livros assim, best-sellers e tal, mas de livros que muitas vezes eu nem conhecia, ou de escritores nacionais dos países dele, que eu acho que é uma coisa muito interessante também. Acho que existe uma valorização, agora está acontecendo um pouco mais para a gente, eu acho que tem um boom aí, ainda bem, principalmente das mulheres autoras, né? Falei um pouco sobre isso ontem no Instagram, aproveitando o Dia da Mulher, sobre um boom incrível, assim, quantidade de mulheres incríveis, de autoras que têm escrito os livros, e isso desde sempre, mas agora mais reconhecidamente, né? E os próprios prêmios indicam isso, né? Os prêmios mais recentes, tanto o Jabuti quanto vários outros oceanos. Mas o que eu acho é que existe uma valorização maior também da leitura nacional. Eu acho que o brasileiro é em tudo, né? Eu acho que é um pouco a síndrome de vira-lata, né, do Nelson Rodrigues. Eu acho que tem essa coisa tanto no cinema, que tem filmes incríveis brasileiros, mas às vezes não só pelo cinema, mas porque não tem acesso. Muitos documentários que eu falo, como eu trabalho, navego muito nessa área do audiovisual também, como roteirista, muitos documentários sobre os quais eu falo, muitas coisas, se não saem na Globoplay ou não saem na Netflix ou em salas de cinema muito comerciais, as pessoas não sabem onde ver, não têm acesso, não chega, então nunca ficam sabendo. Conhecem, não sei, Cidade de Deus, Central do Brasil, Tropa de Elite, quando muito um outro filme que é mais premiado em festivais externos, assim, Bacurau. Mas, assim, é uma bolha também que vê Bacurau, sabe? Não dá pra gente achar que porque na nossa bolha muita gente viu que, sei lá, minha mãe não viu Bacurau, provavelmente, minha família não viu Bacurau. Então, olha isso, é um filme internacionalmente premiado, é um filme que bate de frente com um monte de filme aí que a galera bate palma no Oscar, que muitas vezes são piores, assim, em qualidade mesmo de roteiro, de audiovisual, de produção, de atuação, de tudo. Então, acho que existe um pouco essa cultura assim do olhar para fora, que é muito fomentado assim por falta de políticas públicas, muitas vezes, né? As salas de cinema são dominadas são todas em shoppings, né? Em centros comerciais, então são salas de cinemas muitas vezes dominadas por cinema de alta rentabilidade, né? Filmes de super-herói ou filmes de ação já saem lá com uma bilheteria gigante, não tem erro. Cada vez funciona mais assim o cinema. E com livraria não é tão diferente, assim. A gente vê aí um monte de livraria fechando. Eu não acompanhei tanto esse processo interno da pandemia porque eu estava fora, embora eu acompanhe como leitor e como brasileiro, mas tinha tanta coisa para acompanhar que talvez esse drama das livrarias eu não tenha acompanhado tão de perto. Mas esse fechamento, assim, e que eu acho que lá fora, apesar de, óbvio, vai existir a briga gigante com a Amazon sempre, mas existe, por exemplo, sindicatos mais fortes. Na Espanha houve uma greve gigante de livreiros, um movimento gigante de livreiros pedindo apoio durante a pandemia de pequenas livrarias para não deixar fecharem as livrarias, e as pessoas realmente apoiam, um pouco por essa consciência também mais social da coisa. Na Itália também isso aconteceu, porque a Itália tem um pouco essa coisa também mais de fomentar o nacional e de proteger e ter mais sindicatos que protegem e de se juntar. Então essa é um pouco a minha visão, assim. Em Portugal eu acho que é um pouco diferente, porque eu acho que é um pouco de culto à tradição mesmo. As pessoas compram menos livros digitais, compram menos livros na Amazon, por exemplo, preservam um pouco Portugal tem um pouco a síndrome de não querer avançar muito no tempo, né? Eles ficam meio se agarrando ali, é difícil convencer a ter algum tipo de avanço assim, na área, principalmente tecnológica e tal. Eles não são muito afeitos a essa coisa, eles gostam mesmo da coisa tradicional, desse jeito.
Mas nos outros lugares eu noto que é mais por uma coisa de protecionismo mesmo, das pessoas preferirem, por exemplo, muitas vezes ir a uma livraria pequena, de comprar um livro, mesmo que seja um pouco mais caro. Mas é isso, eu acho que é uma questão muito... ver também a cultura como uma indústria, fortalecer a cultura como uma indústria que gera dinheiro, e não como uma coisa que um apêndice ali, uma coisa que você tem que dar uma migalha, um fomento, um edital ou outro, e é mais integrado assim às políticas públicas de uma maneira geral, de incentivo à leitura, de tirandas, de promover eventos, de várias outras coisas. Então, é uma infinidade de fatores, assim, mas de uma maneira geral, o que mais vai chocar, vai chocar uma pessoa que não foi para fora, principalmente na Europa, e é leitora, assim, é olhar e ver a quantidade de gente ao redor que está lendo o livro. Que é uma pena, porque eu acho que o Brasil tem um potencial enorme, e eu não acredito muito nesse discurso. Muitas vezes esbarra assim, em grupos literários e tal, em discursos bastante elitistas assim, sobre o fazer literário, e parece que tem uma certa coisa também de que tem uma certa bolha, um certo nicho literário, e de uma certa maneira gosta um pouco de que essa coisa seja restrita, gosta que a literatura seja restrita a um certo público, porque de alguma maneira faz dela se sentir uma pessoa melhor, porque ela lê livros que ninguém leu, ou lê mais do que pessoas que não leu, e se todo mundo lesse, talvez ela não conseguisse se diferenciar, não conseguisse se autodenominar um intelectual. Então existe um pouco esse elitismo também que está muito associado ao pensar da classe média, da classe alta brasileira, né? Que é um pouco diferente do pensar de outras sociedades, às vezes. São N fatores aí, né? Tem muita coisa envolvida. Agora, o Sinto Muito, ô Roberto, como é que surgiu o Sinto Muito? Porque desde a capa até o título, até o enredo, como é que surgiu esse título, Sinto Muito, e por que você resolveu dar andamento nessa obra, publicar e trazer à tona o Sinto Muito? Obrigado pela pergunta, acho interessante. Eu acho que o nome talvez o mais fácil, não tem muito mistério, assim, o Infinitos Lutos, foi a última coisa que eu toquei no livro, tive crises e crises, eu não sabia que nome que dava, porque a editora também achava que Infinitos Lutos não dava imediatamente o recado que era sobre a tragédia, sobre a Chapecoense, podia ser outras coisas, então teve esse subtítulo, então veio depois, né, de Histórias Não Contadas de Chapecó, para ficar um pouco mais didático, a pessoa bater o olho, para um pensamento comercial, assim, especificamente, que faz sentido. E o Sinto Muito, eu acho que foi bastante naturalmente, assim. Eu acho que o nome nasce mesmo do último poema, que se chama Sinto Muito, o poema, e eu achava que ele traduzia, assim, o que eu queria dizer. Eu acho que o poema fecha o livro como um resumo de tudo. Eu pensei em abrir ele, mas no final das contas ele acabou fechando o livro. Eu achei que faz mais sentido dessa maneira. Porque é isso, é o jogo de palavras entre o sentir muito, como eu falei, de eu ter essa intensidade na minha forma de viver e experienciar a vida. Não só como escritor, mas como tudo. Eu acho que sou uma pessoa extremamente emocionada, assim, em todos os sentidos. Eu me apaixono de uma maneira fácil, seja por pessoas, por amigos, e por experiências, por coisas. Eu sou muito curioso, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero viver em lugares diferentes, eu não consigo parar em um lugar só. Então é esse sentir muito, e ao mesmo tempo um pedido de desculpas que ressoa do meu mal-estar, da certa culpa, assim, que existe em todos os episódios de depressão, que é você não conseguir ser você mesmo, assim, você não se identificar mais com você mesmo e não conseguir desfrutar a vida. Então, esses dois opostos, assim, que é um da intensidade, da vivência máxima, desse viver sem frear na curva, né? Eu coloco num dos poemas, né? Eu gosto dessa coisa do viver sem frear na curva, viver 100%, 200%, e do
outro lado, essa experiência de saúde mental, de depressão, esse convívio com uma doença que é muito perigosa, que é silenciosa, que muitas vezes a gente não compreende, que eu convivi anos com ela sem saber nomear ou sem saber o que era. Isso eu fui descobrir muito depois. Então, eu acho que tem muito a ver com esse olhar para trás, de um ponto de vista mais amadurecido, olhar para várias experiências da minha vida, olhar para experiências que me moldaram o que eu sou e pedir desculpas, um certo pedido de desculpas a várias pessoas, e a vários lugares, e a várias situações, e ao mesmo tempo uma declaração de amor. Então é um sinto muito duplo, assim, dúbio, né? Eu acho que é daí. E a ideia do livro, acho que parte um pouco do que eu estava falando na última resposta, é um pouco sobre saúde mental, sobretudo. Eu acho que esse livro nunca teria sido escrito sem os episódios que eu tive em 2021, 2022, desculpa, no início do ano, de um ano atrás, exatamente um ano atrás, em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, março do ano passado, episódios assim muito fortes assim de depressão, e que eu tive que de alguma maneira eu conseguia respirar através da literatura, assim, eu conseguia continuar vivendo, conseguia continuar o meu existir assim, só através da literatura. Era só o que eu conseguia fazer, assim, durante boa parte do tempo. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia ir para o trabalho, não conseguia mais conviver com pessoas dentro da minha própria casa, não conseguia mais ter nenhum tipo de relacionamento ou vida social. Eu parei de jogar futebol, que é uma coisa que eu amo. Então, eu parava de fazer, como quase todos os episódios de depressão grave, você para de fazer todas as coisas que te dão prazer, né? Esse é um dos sintomas mais importantes, as pessoas ficarem atentas. E durante um bom tempo, assim, eu escrevia bastante, e acho que depois de um certo tempo existia uma crise existencial, depois que eu já estava um pouco melhor, que eu comecei a fazer terapia com mais frequência, eu mudei de terapeuta, mudei de linha, comecei a me medicar também, que é uma coisa que eu abordo no livro, que eu sempre tive muita resistência a fazer, mas chegou a um ponto que era tomar essa decisão ou não, que eu pensei, puxa, mas se eu tivesse com outro tipo de doença, com certeza eu me medicaria. E às vezes a gente tem um preconceito com o medicamento sobre a saúde mental, mesmo se considerando pessoas desconstruídas enfim, até uma irmã psicóloga a quem eu devo máximo, o meu cunhado também é psicólogo, eu tenho uma relação grande com a psicologia, eu leio, eu gosto. Então, mesmo sendo essa pessoa, veja como a gente tem preconceito, né, e resistência a aceitar tomar medicamento. Acho que é uma coisa que vai mudar muito a sua forma de ser, mudar muito o seu humor, mas na verdade às vezes é uma alteração química que você precisa corrigir e precisa de uma muleta por um tempo, e você não vai tomar para sempre, você não vai se viciar. Então, cada caso é um caso, isso precisa ser discutido com o terapeuta, com o psiquiatra. Mas no meu caso, no meu caso em particular, me ajudou muito, eu acho que me diria que me salvou. E eu perdi um amigo também para depressão há mais tempo do que isso, né? No Infinitos Lutas eu trago um pouco a minha visão sobre o meu próprio luto, para falar dos lutos de Chapecó, que foi ter perdido um amigo para depressão. Então eu tinha essa experiência assim muito forte, assim, uma coisa que eu tenho respeito demais e tenho um temor muito grande. E no final das contas eu achei que não tinha sentido aquilo ser só para mim, porque no fim das contas a gente estava passando por uma pandemia mundial, e mesmo antes da pandemia a gente já estava tendo uma escalada global de episódios de depressão, suicídio, ansiedade entre jovens, entre crianças. Então era a minha forma de contribuir de alguma maneira, eu acho, assim, não só extravasar, mas a minha forma de contribuir para alguém que esteja precisando de uma voz que talvez pense parecido, ou que está achando que é uma pessoa única no mundo, ou que está achando que o que ela sente, os pensamentos que ocorrem, ou os sentimentos, ou a culpa, são exclusivamente dela, quando na verdade são um grupo muito grande da nossa sociedade, são muito da maneira como a nossa sociedade vive também, as experiências da nossa sociedade, muito do que o capitalismo impõe para a gente, da maneira como a gente vive, da maneira como a gente trabalha, da maneira como a gente se relaciona. Eu acho que isso foi muito descortinado na pandemia. Conversando com qualquer psicólogo você percebe isso, porque a gente tem outra pandemia agora, já tinha durante e agora depois, que é o rebote da pandemia, que é uma pandemia invisível de saúde mental.
E a gente fala pouco sobre isso ainda. Embora no nosso universo seja um pouco mais aberto e a gente veja cada vez mais a discussão sobre esses temas, às vezes vem à tona, mas ainda é um tabu muito grande, e eu noto pelo próprio livro, pelo próprio recebimento dele, dentro do meu ciclo mais próximo, da própria família. As pessoas ficam muito desconfortáveis de ter que falar sobre isso, não sabem como fazer, e meu livro um pouco quebra as pernas. Às vezes, quem nunca abordou isso, ou quem nunca... Muita gente que nunca falou sobre isso, sobretudo gente mais velha, de outras gerações, que eu acho que a nossa geração tem falado mais sobre isso, tem discutido mais sobre isso, através das redes sociais, às vezes através até, não da abordagem certa, mas através até de memes, mas isso já é um assunto mais recorrente entre a gente. Mas gerações antes, muitas vezes conviveram com isso a vida inteira e vão morrer sem saber o que é, ou sem saber lidar com isso, sem terapia, sem procurar terapia, sem tomar medicamento, ou tendo um preconceito grande, ou sem saber como lidar com isso, se os filhos tiverem, se os netos. Então eu acho que é um mundo assim, ser discutido, descoberto, e eu acho que eu sinto muito, de alguma maneira, assim, é o meu pedido de socorro, minha declaração de amor, e ao mesmo tempo a minha contribuição assim para esse tema, de alguma maneira, se não é presunçoso da minha parte, se não é prepotente da minha parte, dizer que eu consegui dar uma contribuição, eu gostaria de acreditar que é a minha contribuição nesse universo, e é um tema que eu sempre acabo falando, mesmo fora do livro, crônicas, quando eu escrevo no Instagram, muitas vezes eu trago esse tema, às vezes central, às vezes só tangenciando, mas eu trago isso discutindo o alcoolismo, o excesso de drogas, a nossa geração, os relacionamentos. Então, eu acho que a saúde mental está aí em tudo, assim. Está na forma como a gente cresceu, enfim. Exatamente. Você levantou um monte de questões e apontou um monte de coisas muito interessantes. Uma delas é esse choque de gerações ao lidar com instabilidade emocional. A gente vê pelos nossos próprios pais que nunca entraram num consultório psicológico, nunca fizeram terapia e vieram empurrando a geração, né, a minha pelo menos, a gente deve ter a mesma idade, lidando ali. A gente tem uma geração muito confusa, muito conturbada. Estamos numa geração onde a tecnologia confunde, conturba também todo meio de campo, e isso é grave, porque daqui a 20 anos, né, os adultos que hoje são crianças ou adolescentes estarão num nível de perturbação absurdo, porque tudo é fake e tudo é perfeito nessa internet. Exatamente. Então, falta terapia, falta expor os sentimentos verdadeiramente, porque essa frustração, quando você olha um TikTok de uma blogueira ou de um blogueiro, onde a vida é perfeita e você não consegue atingir aquela vida, você se frustra e você não fala, daqui a pouco você está isolado, daqui a pouco... É uma loucura. Então, assim, eu não vejo ninguém hoje, essa geração atual, fazendo terapia. Daqui a 20 anos, eu tenho medo da realidade daqui a 20 anos. Tenho mesmo, porque a gente, no ruim, eu estou com 37 anos, a gente passou por essa fase sem tecnologia, brincando na rua, enfrentando os dilemas, sofrendo os bullying e tendo que caminhar, mas não houve uma orientação. E hoje a gente tem esse discernimento que a gente tem que orientar essa geração por um consultório, porque o negócio não está fácil. E esses livros, como Sinto Muito, eles vêm exatamente para evidenciar isso. Pessoas do mundo inteiro sofrem. Pessoas passam por depressão, perdem a luta para a depressão. A gente tem que falar, porque a depressão é uma doença como qualquer outra. O meu primeiro livro, O Homem do Quarto Andar, fala sobre a depressão de um homem que se jogou e caiu na minha janela. Então, o meu livro foi voltado para esse homem, que a primeira pessoa que chegou lá fui eu.
Ele perdeu a luta para a depressão. Ele se jogou do quarto andar. Ele bateu na minha janela, foi uma loucura. Eu só consegui escrever sobre isso 10 anos depois, de tão forte que foi. Eu precisava entender esse mundo emocional que é uma catástrofe, que é você vai se consumindo, e quando você vê, já é tarde demais, você já se jogou. Então, assim, olhar para as gerações atuais, para daqui a 20, daqui a 30 anos, a gente não tem exatamente essa pandemia do salto ao precipício, é importantíssimo. E eu não vejo isso. Hoje, adulta, depois de adulta, tentando ter essa conscientização, eu vou para um consultório terapêutico me tratar de coisas que lá atrás eu não conseguia. A nossa geração hoje consegue fazer isso, mas a geração atual, ela ainda não instalou para isso. Ela sofre e não sabe que está sofrendo, e aí a gente vê os casos que a gente tem visto, e vai ser muito pior daqui para frente. Se a gente tiver filho, eu não vou ter filho, mas as minhas amigas que têm filhos, ou filhos já adolescentes, elas já têm esse discernimento de falar, cara, meu filho já está com 10, 12 anos, tem alguma coisa ali que não está batendo, vou instruir, vou encaminhar, coisa que a gente não tinha. Então, é esse trabalho nessa geração, por causa da tecnologia, por causa do capitalismo, porque você quer tudo agora, no momento, e aquilo frustra aquele adolescente que fica com ódio, com raiva, e se corta, e de repente você não sabe nem o que você está fazendo. Então, livros como Sinto Muito, ele vem exatamente... Eu recebo muitos autores aqui no projeto com essa temática, com essa dinâmica, e de fato, depois da pandemia, foi o que você falou, a gente tem aí uma pandemia invisível emocional, onde está todo mundo adoecido. Eu, antes da pandemia, trabalhava fora, na área subtrativa. Eu tive tanto medo de adoecer na pandemia, eu fiquei tão enlouquecida na pandemia, que eu fiquei 2 anos presa, enclausurada. Eu desenvolvi uma doença de pele por causa da falta do sol. E eu peguei a Covid. Eu quase morri, foram 10 dias, assim, com 65% sem sair de casa. Então, quando eu cheguei eu não consigo mais socializar num lugar muito fechado, nem com muitas pessoas. Monique, vamos ali numa festa. Não vou. Começa a me gerar um pânico. Peço comida em casa, fico vendo minha Netflix. Vamos tomar uma cerveja ali no bar? Não vou. Eu saio assim, segunda e terça, são os dias mais vazios, e para determinados lugares. Sexta-feira eu não saio, sábado eu não saio. Eu não consigo mais me ver com outras pessoas, com muitas pessoas ao meu redor. A pandemia me causou isso. E isso tem sido tratado gradativamente. É a tal da pandemia emocional. Porque eu tive que combater fobias que vieram à tona na pandemia. A pandemia causou estrago emocional em muita gente. Porque não foram só as fobias, foram as perdas. Exatamente. Pessoas perderam uma família. Sem muitas vezes poder velar essas pessoas, né, que faz parte do ritual do luto e que a gente existe por algum motivo, né? Existe porque faz parte do nosso ritual e a gente consegue assimilar um pouco as perdas a partir desses rituais, né? Os rituais existem por algum motivo. E a partir do momento de você não conseguir velar essas pessoas, gera uma tristeza, um vazio, um sentimento de que a coisa é muito dura, assim, muito duro em vários aspectos. Foi basicamente impossível. Realmente não sei como cada pessoa, acho que tem que parabenizar a si mesmo, assim, por ter conseguido sobreviver a isso, porque foi um negócio, assim,
que eu não sei como é que a gente vai contar daqui a tantos anos. Esperamos não passar por isso de novo, né? Talvez a gente passe da maneira como estamos caminhando. Os sintomas indicam novas pandemias parecidas ou maiores ou menores do que essa, mas a questão é que uma coisa assim, quando você olha para trás, às vezes parece que foi um pesadelo de 2 anos, assim, parece. Às vezes eu tenho a impressão de que eu sonhei com isso, assim, uma coisa meio borrosa assim na minha memória, ainda mais pela essa coisa da solidão também. Depois a volta ao normal, a um normal que já não é mais o normal, tentar reconhecer o mundo que você conhece e já não é mais o mesmo, e as pessoas também não. Reconhecer na cara das pessoas que você não via há tanto tempo um abatimento, uma tristeza e uma energia diferente daquela que você tinha, né? Daquelas que as pessoas tinham. Então, tudo isso, assim, tudo isso. Foi muito, muito pesado. E continua, né? Como eu falei, a pandemia acabou, mas a outra pandemia segue e é muito importante a gente estar discutindo isso, aproveitando esse espaço, por exemplo, para falar sobre isso, aproveitando outros, assim, mas a questão toda do livro é central nisso, assim, para mim sempre foi uma coisa muito mais relacionada à saúde mental, e isso é um pouco, não só, mas é um pouco fruto da pandemia também, do isolamento, mas não é um livro sobre a pandemia, mas é um livro filho da pandemia, não tem como deixar de ser. Agora, eu acho, assim, sinceramente, que 1 hora é pouco, né? Eu acho que você tem que voltar aqui mês que vem, num outro mês, e num outro mês, só pra gente falar sobre esses assuntos, sobre os seus livros. Quando você quiser. Porque quando o papo é bom, gente, o negócio acaba muito rápido. Eu nem vi, não tô nem vendo a hora, já tem 1 hora já? Não é, menino? Quem quiser comprar teu livro ou os teus livros, aonde eles estão à venda, está disponível no Kindle Ilimitado, como é que tá isso? O Sinto Muito ainda não está disponível em versão digital, não está disponível no Kindle. Ele está disponível no site da Cotter, da editora Cotter, e os links todos para as compras dos meus 2 livros estão na biografia do meu Instagram, então é mais fácil entrar por aí, pela biografia do meu Instagram, ou para quem preferir, nem quiser passar por essa burocracia, eu aceito que as pessoas me enviem mensagem, eu faço com prazer, eu mando o livro individualmente, quando eu posso, quando eu tenho tempo, e quando eu estou no Rio, obviamente, eu consigo inclusive mandar assinado, mandar autografado. Eu semanalmente vou pelo menos uma vez por semana nos Correios, porque eu vivo trocando livro com outros escritores, leitores às vezes compram o livro para alguma pessoa específica que eu tenho que enviar. Então pode mandar mensagem sem nenhum problema no Instagram também. Olha, eu quero comprar seu livro, como é que eu faço? Eu mando pelos Correios, a pessoa faz um Pix, faz uma transferência, não tem problema nenhum. E os links estão disponíveis. Ou se não quiser mandar mensagem, os links estão disponíveis na biografia do meu Instagram. Meu Instagram tá aí, @BetoPasseri. É isso. Acho que alguém tá pedindo mais horas aqui de live. Volta e faz uma live. Ô, Roberto, o seu Instagram qual que é, Roberto? Não, é @BetoPasseri. Peraí, vou botar aqui para vocês. Mas eu vou marcar o autor também na live, tá? Então, ó, é assim, Beto Passeri? Isso mesmo, exatamente. Já corre lá, já segue o autor. Vou aproveitar que você está na Tijuca e te convidar para que a gente possa trocar livros. Eu quero o seu livro do Chapecó. Tá bom. Se você tiver aí, vou te mandar mensagem. Eu tenho maratona de live até sábado, mas semana que vem, se você estiver na Tijuca, a gente se encontra e troca livro. Pode ser? Com certeza. É bom que me dá tempo de buscar um exemplar do Infinitos Lutos, porque não tenho ele aqui, mas eu já sei onde eu vou encontrar. E aí eu me interessei bastante para ler o Homem do Quarto Andar. É assim que se chama, né? O Homem do Quarto Andar. O Homem do Quarto Andar. É a história de uma enfermeira que, na verdade, ela foi inspirada no próprio enfermeiro que eu encontrei quando ele se jogou. Eu fiquei imaginando como foi para aquele enfermeiro que estava cuidando daquela pessoa que se jogou.
e os efeitos causados em todos ao redor. E aí é a história de uma enfermeira que vem contando como lida com esse paciente, que o paciente era depressivo, maníaco depressivo, ele já tinha sido internado durante muitos anos, houve uma ação judicial para que ele fosse para casa ser tratado dentro, então tem toda uma história por trás. Caramba. Mas é uma história ficcional, inspirada no que aconteceu. E uma das primeiras pessoas que esteve presente na hora que ele estava lá, no chão, porque ele bateu na minha janela e foi para o chão. E aí eu cheguei, eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí o livro conta exatamente como que aconteceu tudo isso. Eu vou separar ele aqui para você. Mostra ele aí, tá com ele aí? Tô com ele aqui. Ele chegou. O Homem do Quarto. Ai, que legal. O Homem do Quarto. É uma história. Chegou essa semana. Aí eu vou separá-lo. É o que mais sai. É o meu livro assim, mais pedido, exatamente por causa dessa temática. E aí, semana que vem, eu vou te enviar a mensagem para que a gente possa trocar a figurinha e os livros, tá? Com certeza. Com certeza. Querido, tá combinado. quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, dizer que você é um grande escritor, um grande ser humano, e eu só te desejo sucesso, tá bom? Isso, Monique, obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui. A live passou rápido, como você falou. Foi 1 hora, a gente podia ter ficado 2 ou 3 aqui. Até pediram para a gente fazer outra em outro aplicativo, mas a gente não vai prometer nada que a gente não sabe se vai poder cumprir. Mas fica aí uma dívida, não uma promessa, mas uma dívida para mais horas de papo. De repente, até presencial, a gente consegue fazer uma coisa, já que estamos no mesmo bairro agora. Obrigado, querida. Obrigado mesmo pelas suas palavras. Foi ótima a entrevista. Eu desejo sucesso para você também e tô doido para ler o seu livro. Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Até o dia 11 tem live. Tem muitos autores vindo aí. Hoje, até às 10 horas, tem bate-papo literário, tá bom? Querido, um beijo. Obrigada. Obrigado a todos que assistiram.